boa noite. Estamos de volta com mais da cobertura das eleições 2014. Vamos ver então as pesquisas de boca de urna que acabaram de ser divulgadas. Vamos acompanhar aqui então os resultados. Com 9,40% das urnas apuradas ao governo do estado, Fernando Pimentel aparece com 50,04%. Pimenta da Veiga vem em seguida com 45,50%. Tarcísio Delgado com 3,66%. E Fidelis Alcântara com 0,44%, lembrando que a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Vamos acompanhar agora a boca de urna em relação ao Senado. Com 9,40% das urnas apuradas, então um resultado muito parcial ainda. Antônio Anastasia aparece com 59,44%. E Josué Alencar com 38,13%. A fonte da pesquisa é o Ibope. Nesse caso, não tem mais a margem de erro. Então, nós temos aqui uma entrevistada, nós temos outra convidada para o programa de hoje especial para analisar esse momento político que Minas Gerais vive. Muito bem-vinda aqui ao Band Eleições, Dilke Fonseca, jornalista especializada, já trabalhou muito com política, né? Dilke, qual o balanço que a gente pode fazer da disputa em Minas? Boa noite. Boa noite, obrigada. A disputa em Minas, ela é sempre muito intensa, que é o segundo colégio eleitoral do país, né, com 15 milhões de eleitores, teve sempre tem uma presença, né, muito forte no conjunto, né, eleitoral nacional. Agora, dessa vez, assim, começou-se a campanha com um candidato forte, Pimentel, né, dois candidatos fortes, né, Pimenta, que a expectativa era de que ele conquistasse o prestígio, a votação do seu padrinho, né, político, que é o Aécio Neves, mas isso não se confirmou, né? Ele, talvez por não residir aqui há muito tempo, né, não conhecer, estar fora do estado há um tempo, mesmo tendo sido prefeito, né? Por isso algum fez tempo. Uma diferença, de certa forma, né, Dilke? Isso, eu acredito que isso fez uma diferença grande, né? Tinham outros postulantes, né, que talvez, né, Marcos Pestana, o presidente da Assembleia, né, o Diniz, né, mesmo o governador atual, né, Alberto Pinto Coelho, que tinham uma presença maior no estado e tal, que poderiam, talvez, ter condições de fazer um embate mais equilibrado, acirrado com o Pimentel. Mas não é o que aconteceu, né? Isso ficou demonstrado aí nessa trajetória. Pesquisas ao longo, né, do tempo que foram sendo divulgadas, né, Dilke? Exatamente. As pesquisas foram mostrando isso, assim, uma certa fragilidade que o eleitor percebeu, do conhecimento do histórico, né, do Estado, né, dos problemas do Estado. Durante os debates, né, que ele não estava em Minas, né? Exatamente, isso muito nisso, contestando-se de não ter, ele viveu desde a adolescência, então acho que ele sempre viveu em Brasília, né, Goiás, então assim, a realidade era outra, né, saiu daqui muito cedo, né, depois de tentar o governo e perder, ele mudou-se para lá. Então, sim, essa crítica, né, o eleitor ficou muito incomodado com isso. Eu acho que isso aí, de certa forma, refletiu, né, nesse resultado, né, que está se mostrando, né, até agora, né? Durante a madrugada, as urnas eletrônicas foram transportadas pela Polícia Militar às zonas eleitorais de Belo Horizonte. Às 4 horas da manhã, os ônibus que fariam o transporte das urnas eletrônicas começaram a chegar em um dos 11 locais de armazenamento em Belo Horizonte. Em todo o estado, segundo o maior colégio eleitoral do país, são mais de 50 mil urnas e só em Belo Horizonte são mais de 4.800. Só aqui na Academia de Polícia Militar, na região oeste da capital, foram armazenadas 953 urnas eletrônicas que vão ser distribuídas em 4 zonas eleitorais da capital. Nós começamos a fazer as rotas, distribuindo essas urnas para os locais, para os colégios eleitorais, para que o pleito eleitoral ocorresse sem nenhum tipo de crime, sem nenhum tipo de... dando segurança para toda essa questão da distribuição. Na região centro-sul da capital, nesta tradicional escola, as urnas foram descarregadas sob a escolta dos militares.
Foram mobilizados 11.500 policiais militares para o patrulhamento no dia das eleições, fora o policiamento normal que vai atuar na segurança das ruas de Belo Horizonte. Em todo o estado, mais de 31 mil policiais foram convocados neste domingo, de acordo com a assessoria da Polícia Militar. Temos viaturas, policiamento a pé, supervisões que vão deixar o processo eleitoral bem tranquilo, o eleitor pode votar tranquilamente e a Polícia Militar vai atuar em cima daqueles crimes que a gente diz crimes eleitorais. Vamos voltar à sede do TRE de Minas com a repórter Camila Leste, que tem mais informações sobre a votação em todo o estado. Olá, Camila. Oi, Monique, olha só, em todo o estado, 195 urnas precisaram ser substituídas porque apresentaram problemas, como, por exemplo, tela escura, urnas que estavam travando e problemas de autenticação. Ao todo, são 45.779 urnas, ou seja, apenas 0,42% das urnas precisaram ser trocadas, é um número considerado aceitável. Em Belo Horizonte, foram 45 urnas substituídas. Monique, eu volto com você. Muito obrigada, Camila, pela participação novamente. E hoje os locais de votação eles foram abertos a partir das 8 horas da manhã. Mas antes desse horário, às 7 horas, os presidentes de cada sessão ligaram uma urna na presença dos mesários e fiscais dos partidos políticos. As urnas emitiram um documento impresso chamado Zerésima, que é uma comprovação de que não existe voto registrado para nenhum candidato antes do início da votação. Após a impressão da Zerésima, o presidente da sessão, os mesários e os fiscais dos partidos assinaram um documento às 5 horas da tarde. Os presidentes das sessões digitaram uma senha nas urnas para encerrar a votação. Nesse momento, então, foi emitido o boletim de cada urna, com o total de votos recebidos por cada candidato, partido político, votos brancos e nulos, número da sessão e também a identificação da urna e o número de eleitores que votaram naquela sessão. O boletim e a Zerésima foram encaminhados para a Junta Eleitoral. E o governador de Minas, Alberto Pinto Coelho, o prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda, também foram às urnas. Alberto Pinto Coelho chegou ao Colégio Santa Doroteia, no bairro Sinhó, acompanhado da esposa, filhos e netos. Antes de votar, o governador falou com a imprensa. Ele disse sobre os desafios que o novo chefe do Executivo Mineiro terá nos próximos 4 anos. Todo governo, como diz com muita sabedoria o ex-governador Antônio Anastasia, será sempre uma obra inacabada. Porque as demandas são permanentes, e tem que ser assim. Portanto, os desafios são permanentes. Alberto enfrentou fila na sessão aonde vota. Aguardou pouco mais de 5 minutos, tempo maior do que gastou para votar. Ele comentou ainda com os jornalistas sobre o segundo turno das eleições para presidente e governador do estado. O Aécio estará no segundo turno e certamente começa uma nova eleição e o Aécio chegará à presidência da República pela vontade não só dos mineiros e mineiras, mas dos brasileiros e brasileiras. Mas fala pra gente mais sobre o futuro de Minas, já com esse cenário, parece até consolidado do Pimentel. O cenário não se consolida antes da eleição. Eu prefiro aguardar a eleição para fazer uma análise do resultado. Márcio Lacerda votou no meio da tarde aqui na Escola Estadual Milton Campos, no bairro de Lourdes. Ele falou do apoio que dará a Aécio Neves caso o senador mineiro dispute o segundo turno com Dilma Rousseff. Lacerda foi eleito prefeito de Belo Horizonte em 2012 pelo PSB, partido de Marina Silva. A questão do segundo turno, ela está ainda um pouco indecisa. Eu fiquei neutro na campanha presidencial e no segundo turno não sei a posição que o PSB vai assumir oficialmente. Eu tenho posição, votei aí de acordo com a minha consciência, votei no senador Aécio para presidente da República. Então vamos acompanhar agora os resultados atualizados das eleições ao governo de Minas e também ao Senado. Vamos acompanhar aqui o resultado parcial para governador, tem 26,48% das urnas apuradas. Fernando Pimentel aparece com 50,93%. Pimenta da Veiga com 43,93%. Tarcísio Delgado com 4,22%. E Fidelis Alcântara com 0,50%. Lembrando que a gente cometeu um errozinho no início do bloco, a fonte é o TSE, não foi o IBOP que divulgou, já é um resultado parcial mesmo do que está sendo visto nas urnas. E eu volto aqui a conversar com a Dilke Fonseca, que a gente recebe como convidada agora. Dilke, esse resultado que a gente pode acompanhar aí, parcial das urnas, menos de 30% delas foram apuradas, realmente
as eleições em Minas podem ficar só no primeiro turno? Olha, a tendência, a expectativa, né, pela apresentação dos números, é que isso venha a acontecer, né? É uma surpresa, eu acho que não é esperada nesse caso, né? Mesmo porque na primeira vez que você apresentou ali, o percentual do Pimenta estava um pouco maior, agora já está caindo com a continuidade das apurações, né? Depende muito, assim, do local onde é apurado, né, da sessão eleitoral. Às vezes você tem mais candidatos de um partido, outros candidatos de outro. Então, isso vai mudando ao longo das pesquisas que nós vamos divulgando aqui, né, Dilke? Isso, na verdade, acontece. Quer dizer, que às vezes a votação de um candidato, ela está mais concentrada numa zona eleitoral. Então, isso cresce seu percentual de votos, né? E o mesmo acontece com o adversário. Então, isso pode, no final, vai afunilando para o resultado real, né? E, Dilke, a gente vem acompanhando, falando aqui muito, que Minas Gerais é o segundo maior colégio eleitoral do país, né? Nós temos mais de 15 milhões de eleitores, só que 900 mil não votaram porque tiveram um título cancelado ou suspenso. Isso é reflexo de quê? Um certo desinteresse, vamos dizer assim? Olha, eu acho que tem essa questão de desinteresse, mas tem um dado interessante aqui em Minas também, que o número de indecisos, em termos, né, olhando o Brasil todo, ele é muito alto. Né? Então, essas pessoas permanecem, não sei se é a característica do mineiro, né? Ou ele permanece em dúvida, ou ele não quer contar para quem está pesquisando. Então, ele permanece até quase a hora, né, da decisão, de tomar a decisão, ele está ali indeciso. Então, é sempre muito elevado o número de eleitores indecisos em Minas Gerais. Eu acho que isso reflete muito... Essa também que você falou de 900 pessoas não votaram de jeito nenhum. Existe, né, uma descrença, né, em relação à política, aos políticos, né? Aquela manifestação de junho, né, de 2013. Né? Agora, sim, eu tenho uma coisa interessante dessa manifestação de junho de 2013, que foi ampla e várias bandeiras e tal. Mas isso, em muitos colégios eleitorais, não se refletiu no que foi pedido, né? Você vê, por exemplo, em São Paulo, lá está aquele problema de água, abastecimento, e o Alckmin está sendo reeleito, né? E isso como em outras colégios eleitorais, né? Então, não se refletiu muito nesse resultado. Por que determinados candidatos, né, que são costumeiramente, né, taxados como ficha suja e tal, estão recebendo a votação expressiva em vários lugares, né? E nós temos a informação de que dos 3.800.000 votos apurados, quase 500 mil são brancos ou nulos aqui em Minas. Então, nós vamos agora ao vivo ao comitê do PSDB aqui em Belo Horizonte, local para onde o candidato à presidência da República, Aécio Neves, deve ir logo mais, e quem está lá é o repórter Augusto Medeiros. Boa tarde, Augusto. A expectativa é grande por aí? Boa noite, Monique. Boa noite a todos. Por enquanto é tranquila a movimentação aqui em frente ao comitê eleitoral do candidato à presidência, Aécio Neves, e também do candidato ao governo do estado, Pimenta da Veiga. A expectativa é de que os candidatos se pronunciem somente depois das 8 horas da noite. O ex-governador e candidato ao Senado, Antônio Augusto Anastasia, também é aguardado por aqui. Do lado de fora do comitê foi montado um telão para que eleitores acompanhem as apurações e, claro, o pronunciamento dos candidatos, que será realizado lá dentro do comitê. Lembrando que os candidatos do PSDB votaram pela manhã, Aécio Neves e Anastasia passaram toda a tarde com familiares. Já Pimenta da Veiga se deslocou ao Triângulo Mineiro, em Uberlândia, onde se reuniu com lideranças partidárias. Ele retorna à capital agora no início da noite para também acompanhar o resultado das eleições. A expectativa dos integrantes do partido, do PSDB, é de que Aécio e Pimenta possam disputar o segundo turno para presidente e, claro, o governo do estado de Minas Gerais. Band Eleições, você decide eleições 2014, você decide na Band. Com certeza, muito obrigada, viu, Augusto? A gente acabou de falar sobre isso agora, depois de votar o candidato ao governo, Pimenta da Veiga. Ele viajou para Uberlândia, como Augusto disse, no Triângulo Mineiro, onde acompanhou a votação em uma das zonas eleitorais.
O candidato ao governo de Minas, Pimenta da Veiga, desembarcou em Uberlândia no início da tarde desse domingo de eleição. De acordo com o candidato, ele veio à cidade para terminar sua campanha, como havia prometido para os eleitores uberlandenses. No dia em que tive a pré-candidatura anunciada, eu saí desta pré-convenção e vim aqui para Uberlândia. E quis simbolicamente terminar a campanha aqui. A visita a Uberlândia foi rápida. O candidato acompanhou a votação em uma zona eleitoral da cidade e depois seguiu para Belo Horizonte, onde irá acompanhar a apuração dos votos juntamente com o presidenciável Aécio Neves e o candidato ao Senado, Antônio Anastasia. E o candidato a vice-governador Diniz Pinheiro, do PSDB, também foi às urnas hoje. Vice de Pimenta da Veiga ao governo de Minas, o candidato do PP, Diniz Pinheiro, votou em companhia da esposa no bairro de Lourdes, região sul de Belo Horizonte. Diniz disse estar confiante em uma virada para o segundo turno e comentou que deve aguardar a apuração das eleições no comitê de campanha. A gente deposita enorme confiança nesse projeto ousado, inovador, simbolizado por Pimenta da Veiga, Anastasia. Muita confiança, muita alegria e, conforme disse inicialmente, muita gratidão ao mineiro e à mineira. Vamos guardar com muita serenidade, com muito equilíbrio, mas com muita fé, com enorme esperança. Vamos acompanhar agora, então, mais um resultado parcial das eleições aqui em Minas. 26,48% das urnas apuradas ao Senado e Antônio Anastasia aparece com 57,99%. E Josué Alencar com 39,38%. Muito obrigada, nós voltamos daqui a pouquinho com mais eleições aqui em Minas Gerais e eu espero você.